de volta com o Tribuna Estadão ao vivo. Agora eu tenho o Loureiro Júnior e vai falar de um tema muito gostoso, que é o tema de televisão. Loureiro, bom dia, tudo bem? Bom dia a você, Jane. Bom dia aos nossos telespectadores da Tribuna Cidadã, nessa emissora maravilhosa que é a RP9, nesse dia maravilhoso hoje, dia 2 de junho desse ano de 2009. E lembra, o Brasil começou a dar os primeiros passos rumo à televisão que se assiste hoje por volta dos anos 50, Jane. Começou com a iniciativa de Assis Chateaubriand de importar esses equipamentos que chegaram no Porto de Santos por volta dos anos 50, 54, 55 e depois levados a São Paulo, onde teve o início da emissora pioneira no ramo televisivo, que seriam as emissoras associadas do grupo Assis Chateaubriand, que seria a famosa Rede Tupi, cujo símbolo era o indinho, que muita gente que passou dos 40 provavelmente ainda lembra, e no padrão preto e branco. A televisão já havia sido, já nos Estados Unidos da América, já existia. Chegou até de uma forma tardia no Brasil, mas quando chegou de forma impactante e pegou a todas as pessoas, dominando o inconsciente das pessoas ali rapidamente finalzinho dos anos 50, nos anos 60, de forma experimental, não havia o videotape e tudo era feito ao vivo e não poderia errar, né? Não tinha como voltar. Não tinha como voltar. Os receptores de televisão eram todos importados, né? Da Philips, da GE, enfim, todos os receptores, e eram verdadeiros, como a gente chama hoje, verdadeiras caixas de abelha, eram trombolhos, né? Aquelas coisas grandes, e eram valvulados. Todo o equipamento que nós tínhamos lá no início dos anos 60 eram a válvula, né? Hoje, praticamente tudo transistorizado, tudo integrado. Hoje nós falamos de fibra ótica, mas naquela época era difícil. Você abria, e o termo que a gente usa hoje, televisão, nos equipamentos e nos manuais antigamente vinha escrito receptor de imagens, como na realidade o é, né? São receptores de imagens. A gente colocou no jargão popular como televisão. E aí começaram as programações partindo de noticiários, partindo de novelas, a famosa TV de vanguarda que começou na Rede Tupi, e nós temos ainda alguns ícones daquela época que começaram com a TV na inauguração da Rede Tupi, que é Hebe Camargo, Lolita Rodrigues. A Hebe está aí até hoje. A Hebe praticamente iniciou com a Rede Tupi. A Hebe e a Lolita Rodrigues, que estão entre nós. Essa seria... Na época era a TV de vanguarda, eram as novelas, eram os noticiários também, né? Não tinha o telepronto, né? Você lia os noticiários mesmo. Hoje fica muito mais facilitado. Hoje você tem acima da câmera, você tem o telepronto, onde as notícias vão sendo ali discriminadas, e você vai falando e olhando para a luzinha vermelha da câmera. Muitas vezes a pessoa fala, mas como é que ele decorou tudo? Não é que ele decorou tudo, né? Antigamente você vê que os noticiaristas, eles ficavam com a pauta na mão e ali, obviamente, iam discorrendo sobre o tema. E depois a televisão foi criando uma infinidade de variedades e foi criando ícones. A televisão foi criando ídolos também, que foram avançando também dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Até fiz uma observação em relação à própria Hebe Camargo, que é uma história viva e é uma lenda viva da nossa televisão. E tivemos uma novela famosa também, O Direito de Nascer, uma das novelas de maior sucesso nos anos 60, né? Que já deu remake também, onde a gente tinha o Albertinho Limonta, onde a gente tinha o Sérgio Cardoso, enfim, tínhamos atores maravilhosos, os atores que depois migraram para a TV a cores, que começou com a primeira transmissão nos anos 70 com a Copa. E depois a televisão, realmente em caráter experimental, ela começou no sistema alemão, sistema PAL-OM. E depois ela colorida mesmo por volta de 74. Nós recebemos as imagens completamente a cores aqui no Brasil. Nós estamos falando de televisão, Loureiro, é importante lembrarmos a força do veículo televisão, na vida de cada um. Explica um pouquinho, porque você tem muita propriedade em falar. Quando nós fizemos essa entrevista, quando a gente fala do tema de televisão, ninguém melhor do que você para falar. Você que viveu uma vida toda em função da televisão, pela televisão e para a televisão. Então,
Ninguém melhor do que o Loureiro Júnior, hoje com esse know-how todo, ele que é de larga experiência na própria televisão, falando um pouquinho desse tema. Lá no início dos anos, no finalzinho dos anos 50, você vê, o Brasil praticamente, os veículos que nós tínhamos que eram de grande ascendência seriam o rádio, né? O rádio que era um veículo que estava no inconsciente coletivo das pessoas, e a imprensa escrita também, né? Tínhamos a famosa Rádio Nacional, enfim, as rádios todas que se proliferavam no interior desse nosso imenso Brasil e que, claro, modificaram nos anos 40, nos anos 50, nos anos 30, 40, 50, modificaram o hábito das pessoas. Mas com a inclusão da televisão e a chegada da televisão, lá no início dos anos 60, já começou a mudar o nível de conceituação das pessoas. Obviamente, o veículo rádio permaneceu e permanece até os dias de hoje. Mas a televisão, ela mudou o nível conceitual porque nós começamos, tudo aquilo que a gente tinha no imaginário em relação ao rádio, nós começamos a ver em movimento com as imagens. Então isso daí começou a mudar completamente. E mudou de fato até os dias atuais. Saiu do século XX, veio para o século XXI, mudando completamente o nível de conceito das pessoas. E formando uma outra geração, né? A geração televisiva. E essa geração televisiva acrescentou coisas imensas. Através dessa lente nós conseguimos enxergar tantas coisas no mundo que a gente só ouvia, né? Ouvia-se falar da guerra, lá o final da guerra de 44 no rádio, e uma pessoa transmitia para outra através do nível de oralidade, né? Hoje o nível de visualização é maior. E a gente observa hoje, por exemplo, o foco dessa tragédia hoje aí, as televisões do mundo inteiro, por lugar você tem uma tarja hoje proibido para menores de 14 anos, proibido, você tinha ali um alvará da censura. Toda a programação, antes de entrar no ar, em preto e branco, ela dependia deste alvará da censura. Então, obviamente, toda a programação tinha um filtro. Por isso que nós tínhamos muito seriado, tínhamos muitos enlatados, né? Perdidos no Espaço, Terra de Gigante, os filmes de faroeste, e as novelas que eram produzidas por emissoras, algumas já não existem mais entre nós, né? Que era a TV Excelsior, que foi uma televisão realmente que criou muitos ídolos. Tínhamos a TV Rio, tínhamos a TV Record, e tínhamos a TV Paulista, que depois se transformou em TV Globo. Então, a programação era limitante, né? Diferente de hoje, que você tem tantas vertentes. Você percebe hoje que o seu programa ele está praticamente online. Isso aí você está sendo assistida no mundo inteiro, no universo inteiro. Não estamos sozinhos. Mas então o importante é isso. A televisão ela é agregadora. É exatamente o que a Jane faz. Ela recebe aí as informações dos munícipes da cidade de Ribeirão, no início dos anos 60, na televisão preto e branco. Quando nós recebemos as primeiras imagens, ainda me recordo, menino, e sou fissurado em televisão, eu colecionava tudo, todas as revistas que falavam desse veículo maravilhoso, e amo a televisão, amo tudo relacionado a essa área. O poder disso é uma coisa, eu diria assim, que é um vírus, é um bichinho que entra dentro de você e você não consegue tirar mais dentro de você, sabe? Ele ficou inoculado dentro de você e olha, para mim já se vão quase 40 anos assistindo cotidianamente televisão, me apercebendo dessa mudança, dessa mutação que a televisão vem fazendo, e uma mutação positiva, porque exatamente essa lente se expandiu para o mundo. Ela não ficou muito restrita ao nosso ambiente aqui, ao nosso Brasil. Tanto é verdade que hoje a gente tem praticamente tudo online. A televisão, com essa força, com esse poder que ela tem, o poder de contagiar pessoas, o poder de acender tantas informações, que nós tínhamos isso de forma restrita. Mas não nos esqueçamos sempre de ler um bom livro. Um bom livro é fundamental. A leitura também nos aproxima muito de coisas importantes. A televisão fez com que, obviamente, daqueles leitores dos anos 60 aos leitores dos dias atuais, baixasse muito o nível de leitura. Mas eu ainda acho que Ribeirão Preto tem um grande evento, que é a Feira do Livro, e que propicia, e há de propiciar por muitos anos ainda, a possibilidade da boa leitura. Claro que nós vamos estar com a televisão, a Tribuna Cidadã, com a apresentadora, âncora do programa, a Jane, e toda a grande equipe aqui da RP9 estará presente, capturando todas as imagens e mostrando para você, telespectador,
tudo que acontece nessa cidade. O importante é o seu envolvimento com a televisão. Mas hoje nós temos algo, Jane, que também está na pauta aí, que é o controle remoto. O controle remoto te dá essa possibilidade de você decidir e definir aquilo que você quer da maneira como você quer. Nós somos escravos ali do controle da TV da Coque, do TV sistema Tati, Coque de sistema comunicação, Coque. um dos empresários realmente que a gente louva pelo bom trabalho que vem prestando aqui na cidade de Ribeirão Preto, que além de tudo é um grande amigo dentro da sua emissora TV Tati e com as emissoras de rádio coligadas ao sistema Coque de comunicação.